Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno Gimenez do Luz da Serra e eu tirei esse vídeo especial para tirar onda com coisas que as pessoas falam por aí, perguntas que as pessoas fazem para nós, desde que eu e a Patrícia começamos a dar curso lá em mil e não sei quanto. Não, nessa vida, desde 2002 a gente dá curso junto e a gente já escutou cada uma. Então eu separei algumas das maiores pérolas que as pessoas perguntam para nós, ou que as pessoas afirmam, e hoje é o dia que eu vou me vingar porque eu vou tirar onda. Então eu peguei meu tablet de papel. Se você não sabe o que é um tablet de papel, é um caderno. Olha, um tablet de papel tem folhas, tudo, ó, você vira a folha também, ó, e é touch screen. Você toca na tela e vira a tela para lá, vira a tela para cá. E para que eu não me distraísse dos mitos e erros e as pataquadas que as pessoas falam por aí sobre espiritualidade, eu decidi colocar no meu papel e não me esquecer. E antes que você me pergunte, eu não uso preto todo o tempo. Eu só estou usando preto porque o meu estúdio é todo branco e se eu fizer tudo branco aqui, lascou. E essa camiseta de baixo, acredite ou não, é um azul marinho bem escuro. Então, eu sou um espiritualista, prefiro cores claras, mas o fato de eu estar preto, estar de branco, não muda nada, tá bom? Vamos em frente e vamos em frente. Vamos lá! Eu vou falar aqui dos maiores mitos, das maiores besteiras que as pessoas falam sobre espiritualidade. Eu vou tentar desvendar algumas coisinhas e explicar para você, para no mínimo você não falar algumas besteirinhas por aí, cheio de razão, achando que você lê um livro que explicou aquilo e que você pode falar isso entre as pessoas e que parece que aquilo é bonito. Tome cuidado. Eu separei 10 coisas que, na minha opinião, são gravíssimos. Tem muito mais do que isso, mas se eu ficasse falando aqui mais do que 10, pode ser que esse vídeo ficasse muito polêmico. Então eu decidi fazer o seguinte, vamos devagar, mas eu não posso perder a oportunidade de falar. Vamos lá, top 10. Trazer a pessoa amada. Gente, o que a gente vê por aí, negócio de trazer a pessoa amada, eu vou explicar tecnicamente como que as pessoas falam que isso acontece. Uma pessoa coloca um cartaz num post dizendo, traga a pessoa amada em 72 horas, certo? Isso não é espiritualidade. São pessoas que se utilizam de algumas energias mais pesadas e se utilizam de alguns rituais mais pesados para que, atendendo à necessidade do solicitante, façam um trabalho espiritual de baixíssimo escalão, de baixíssima qualidade, para, de uma forma muito estranha e uma forma impensada, conduzir a pessoa amada, entre aspas, porque se amasse de verdade não fazia isso, de volta o solicitante, vamos dizer assim. Se a pessoa não está com o solicitante, alguma coisa ela tem. Então o solicitante vai fazer o quê? Vai procurar alguma pessoa que faça algum tipo de trabalho que sempre envolve energias pesadas, porque não se respeita o livre-arbítrio, e vai buscar a pessoa amada para que essa pessoa venha. E isso acontece, esse efeito acontece mesmo. Agora, a pessoa que manipula energias, eu não vou nem dizer o nome do profissional ou da pessoa que faz isso para não gerar nenhum conflito aqui, tá? Mas a pessoa que faz isso, ela convoca espíritos, entidades e energias para que esses espíritos, entidades e energias façam o serviço de conduzir a pessoa através de influência mental, influência espiritual de volta ao solicitante. O que você tem que entender é o seguinte, quase sempre essas entidades são pesadas, porque elas fazem um trabalho que foge do livre-arbítrio, então não está na harmonia do universo. Então, se eles fazem isso, o solicitante vai ter a pessoa amada de volta, quase que toda amarrada para ficar de volta, porque se não tiver amarrada não aguenta ficar com mala do solicitante ou a mala do solicitante, com energias escuríssimas ao redor dela, porque só assim a pessoa amada volta. Então, puta de um mito isso, um grande de um mito, uma besteira tremenda e é fruto de alguém que não entende. É como se você jogar um paralelepípedo para cima achando que você vai se livrar dele, ele vai voltar, vai bater na sua cabeça. Então, entenda que você só tem um jeito de trazer a pessoa amada. É você melhorando a si próprio. E quando você melhora a si próprio e você se trata, ou a pessoa amada volta para você, ou vem uma pessoa amada muito melhor do que a antiga pessoa amada, porque você é melhor. É só isso, é vibração, é semelhante atrai semelhante. E uma vez que você quer atrair a pessoa amada a qualquer custo, esse custo é muito alto. E você está atraindo a pessoa amada junto com todas as entidades sombrias que foram necessárias para trazer ela arrastada. E a pessoa que fez esse tipo de manipulação, ela não merece nem ser citada qual é a profissão, qual é o nome que ela faz. Porque são esse tipo de pessoas que fazem com que, quando a gente fale o assunto espiritualidade, algumas pessoas saem morrendo de medo.
E é isso que, na minha opinião, a gente tem que pensar, tá certo? Da mesma maneira que existem políticos que são honestos e são corruptos, da mesma maneira que existe qualquer tipo de profissão de pessoas certas e pessoas não certas, existem algumas pessoas que se dizem espiritualistas que se utilizam de fenômenos e de leis naturais de um modo muito estranho, bizarro para ser verdade, sem medir consequências. E eu acho essas pessoas uns tremendos idiotas, uns imbecis, porque eles não entendem nada de espiritualidade. Se entendesse de causa e consequência, jamais fariam isso. Mais ainda o imbecil que paga 3, 8, 15, 30 mil reais para trazer a pessoa amada. Por que ele não gasta 3 mil reais num processo de coaching, ou em terapia, ou em livros, ou em cursos para se melhorar? Porque se ele se melhorar, vai chover pessoa amada no pé, na árvore dele. É isso que você tem que entender. Trata a sua árvore, energiza, frutifica ela, que o resto vem. Esse é um dos micos terríveis. Risca aqui. 9. A culpa é do obsessor. Ah, que beleza, eu tô assim porque eu tô com obsessor. Ah, isso foi porque eu tô com obsessor. As pessoas colocam a culpa no obsessor. Então eu vou num centro espírita pedir uma desobsessão, um lugar que faça desobsessão, porque eu estou muito mal e a culpa é do obsessor. O obsessor vem por similaridade. Então, se o obsessor tem culpa, você tem antes dele. Então, pelo amor de Deus, não tem culpa do obsessor. Se você está assim porque você é obsessor, você quer colocar a culpa, coloca em você. Porque você cedeu emoções, pensamentos, sentimentos de baixo escalão, de baixa moral, de baixa vibração, que atraíram obsessores, que são seres espirituais, que estão perdidos por aí e que se aproximam de você por conta da afinidade, para que eles possam, de uma maneira simbiótica, vamos dizer assim, trocar energias que quase sempre não são boas. O que nós queremos é atrair pessoas pela similaridade de amor e não a similaridade de dores, medos, tristezas. Não há obsessor de uma parte só. Sempre um processo obsessivo tem duas partes, certo? Então não coloca a culpa no obsessor, porque é só se você não entender nada do que eu estou falando, não tem culpa do obsessor. Você quer colocar a culpa em alguém, coloca em você antes do obsessor. Tem muitos obsessores que estão loucos para ir embora do obsediado, mas não conseguem, porque o fluxo magnético de similaridade é tão grande que o obsessor quer ir embora e você não deixa. E quase sempre, obsessores e obsediados estão na mesma família. O obsessor quer ir embora e não consegue, mas a família fica chorando a perda ou fica lembrando coisas e a pessoa não consegue evoluir. Outro mito, eu trabalho há muito tempo já com reiki, curas naturais, eu ministrei cursos, um pouco sozinho, um pouco com a Patrícia, a gente ministrou cursos pelo Brasil inteiro, dando cursos de formação em reiki, mestrado em reiki. Hoje a gente não faz mais isso, mas fizemos por muito tempo. E se eu não me engano, nós iniciamos perto de 3 a 4 mil pessoas, mas foram muitas pessoas iniciadas em reiki. E uma das coisas que a gente aprendeu é jamais, de jeito nenhum, dizer eu curo. Então, eu curei aquela pessoa com o reiki. Aquela pessoa tinha uma dor de cabeça, eu curei ela. Aquela pessoa tinha um mal-estar, eu curei ela. Quando eu escuto isso, imediatamente eu tranco. Eu não consigo escutar mais nada que a pessoa fala. Porque é um erro grave. Você não cura, você participa de um processo de cura. E quando você participa desse processo de cura, você ajuda na cura. Você poderia até poder dizer assim, eu participei de um processo de uma cura de uma mãe que estava com raiva do seu filho. Eu participei de um processo de cura de uma menina que tinha muita gastrite. Eu participei de um processo de cura. Agora, eu curo não existe. Nós somos canais da vontade maior. Uma pessoa que fala eu curo é muito ego. E esse ego atrapalha o processo. Eu não quero nem conversar com esse tipo de gente, tá? Se você é uma pessoa que fala eu curo e vier falar comigo, eu vou te ignorar. Em algum momento você falar eu curei tal pessoa, eu já disfarço. Eu não consigo conversar com gente assim. E no reiki a gente aprende muito isso, que você é um canal da vontade maior, você tem a sua importância, você tem que se cuidar, você participa do processo da cura, mas você não faz nada sozinho, você é um canal da vontade maior. Pelo amor de Deus, se você é um espiritualista, nunca diga eu curo. O mestre falou. Tem muitas pessoas nesse top 7 que dizem o seguinte, olha, o mentor, o espírito me disse tal coisa e tal coisa e tal coisa. Eu tive uma intuição que falou para você não fazer isso. Olha, eu tive uma intuição que disse assim, faça por esse lado, não faça por aquele lado. E essas pessoas estão se escondendo, a maioria das vezes, atrás do medo que elas têm de admitir o que elas precisam falar, de dar limite, que elas precisam dar, de falar o que elas precisam fazer. E elas se escondem dizendo, foi o meu mentor que falou. Sabe como é o nome do seu mentor? Eu. Sabe qual é o nome do seu mentor? Você. O mesmo nome do seu RG é o nome do seu mentor. Eu sou professor de um dos cursos que eu acho que mais já teve inscritos aqui no Brasil, de mediunidade, principalmente online. E a gente há um tempo atrás, a gente tinha mais de 1.000 inscritos em menos de 6 meses nesse curso. E eu vou falar, eu amo a mediunidade, o sexto sentido, e você tem que desenvolver. Mas um grande erro que as pessoas cometem é o erro de simplesmente colocar a responsabilidade para um mestre, um mentor. Pelo amor de Deus, tem que falar alguma coisa para alguém, não se esconda por trás da entidade espiritual que você acha que te instrui. Você acha mesmo que é assim? Que os seres de luz querem que você se esconda na palavra deles?
que você não tem autoridade nenhuma, que você não tem autoestima nenhuma, não é assim. Então, pelo amor de Deus, não foi o mestre que falou, foi você que falou. E até porque se o mestre fala, se o ser de luz fala, ou não tão de luz fala, você que decide se você replica ou não, então a responsabilidade é sempre sua também. Para com essa besteira de dizer, meu mestre falou, meu mentor falou, o ser tal falou para mim que a gente não pode fazer isso. Vai lá e assume, não rola. Outro mito, que as pessoas confundem espiritualidade e religião. Espiritualidade e religião, separei para esse top 6, não é a mesma coisa. Religião é o que a gente conhece na Terra, são estruturas religiosas que, teoricamente, deveriam ajudar a pessoa a se religar à fonte maior. E espiritualidade é um estado de espírito, que independe de religião. Então, para você entender, tem pessoas que vão à igreja, seja a cultura espiritual que for, seja a religião que for, e não são espiritualizadas. Tem pessoas que vão à sua religião e são espiritualizadas. Então, e tem pessoas que não vão à sua religião, não vão à igreja e ainda assim são espiritualizadas. Então, a religião independe da religião. Desculpa, falei besteira agora. A religião independe da espiritualidade. A espiritualidade independe da religião, mas elas podem conviver juntas. Agora, elas podem conviver separadas. Uma pessoa religiosa que vai à igreja há 30 anos pode não ser espiritualizada. Por quê? Porque espiritualidade é um estado de consciência e você adquire à medida que você treina. Então, uma coisa separada da outra. Espiritualidade é um estado de consciência e que você entende a vida por um viés espiritual e espiritualista, que nem tudo é só o que você vê, que a vida não é só matéria. Então, essa é uma visão mais espiritual. Outra coisa que é um tremendo mico, loja esotérica. Exo com S ou exo. O certo que a gente vê do esoterismo antigo é o exo com S, que é guardado, é escondido. Mas olha que mico, loja esotérica, qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair. Não tem nada contra a loja esotérica, eu compro incenso lá, direto eu entro numa loja esotérica porque eu gosto do clima que tem lá dentro. Mas não é esotérico porque todo mundo acessa, e esotérico é uma coisa guardada, revelada, fechada para dentro. Então o esoterismo antigo falava dos iniciados, da ideia de pessoas que viviam dentro de um conceito de uma espiritualidade fechada que poucas pessoas tinham acesso a culturas, segredos e verdades que somente os iniciados antigos tinham. Então o esoterismo de hoje não é mais esoterismo com S, porque qualquer um tem acesso, qualquer um pode ler, qualquer um pode estudar. E partindo do princípio que qualquer um tem acesso, pode ler, pode estudar, não é mais exo, é exo. Então toma cuidado quando você usa a expressão esotérico, porque já não é mais nada esotérico, tanto que eu não tenho mais usado essa expressão, porque uma vez que todo mundo pode ter acesso, não é mais exo com S e é exo. E exotérico só se for o Walter Mercado falando, porque senão não usa exotérico. Mas a ideia é esotérico, mas ela caiu de moda. Por quê? Porque uma loja esotérica, todo mundo pode entrar, não tem nada de exo, e tem tudo de exo, até porque a pessoa quer vender o que tem lá dentro. Outro mito, top 3. Outro mito, top 3. Rezar não importa o jeito. Mentira. O que importa é rezar a sua intenção. Mentira. Se você começar uma oração, uma prece, se lamentando, reclamando, o fluxo de vibração que você começa é tão de egoísmo e de tanta dor que você não expande a força da sua prece. Então, rezar tem sim de jeito errado. Rezar é como um combustível. Você tem que colocar o combustível certo. Se você colocar o combustível errado, o motor não vai funcionar. Então, você tem que começar uma prece agradecendo, elevando, para depois só no final, só bem no final, que você elevou, agradeceu, ofereceu essa energia para outras pessoas, ofereceu para o mundo, aí você vai pedir coisas para vocês. Então, rezar, é possível rezar de forma errada, sim. Outra, essa aqui já vou até separar meu tablet de papel aqui, com touchscreen. Eu separei essa daqui, é o seguinte, o meu filho é muito agitado. E ele é um filho que risca as paredes, faz muita bagunça. É porque ele é índigo, ou é porque ele é um cristal, ou porque ele é uma criança da nova era. Você já ouviu falar isso? Então, o meu filho é agitado, é bagunceiro, porque ele é uma criança da nova era. Ou é índigo, é cristal, ou uma criança arco-íris, o que você quiser falar. Não. Se o seu filho é agitado, se o seu filho risca as paredes e não te obedece, não é porque ele é índigo, é porque ele é pilantra. Criança precisa de amor e de limite. Só, não interessa quem ele seja. Existe nova era? Existe. Mas daqui 20 anos vai existir nova era. 40 anos atrás existia nova era. 200 anos atrás existia nova era. Você é uma criança da nova era. Eu sou uma criança da nova era. Assim como agora na nova era estão nascendo crianças da nova era. E a próxima nova era vão ter crianças da nova era, que vão ter outra era, que vai ter outra criança da nova era.
Tem suas particularidades? Tem suas especificações? Tem, eu mesmo já falei disso várias vezes. Mas pelo amor de Deus, meu filho é isso porque ele é índigo. Não, ele precisa de educação, precisa de orientação, precisa de limite, precisa de respeito, precisa de cultura, precisa de disciplina, precisa das coisas que uma criança precisa. Não adianta você transferir para ele a responsabilidade dele ser índigo, o que quer que seja. Isso daí é uma grande justificativa que a gente dá para fugir das nossas especificações. Eu digo para você, várias pessoas em consultório chegaram com isso. Meu filho, ele é índigo. Não, seu filho é pilantra, minha senhora. Dá educação para ele, dá limite para ele e faz a sua parte. E muitas vezes você vai fazer a sua parte, seu filho vai continuar sendo pilantra porque é da alma dele e ele tem que aprender o que tem que aprender. É polêmico isso, né? Agora vamos lá, o top 1. Separei porque esse é o mais engraçado de todos. Eu sou de peixes. Esta é a minha última encarnação. Eu sou do signo de peixes, então essa é a minha última encarnação. Várias pessoas chegaram para mim no consultório falando, uma vez eu fui num lugar e a pessoa disse porque eu era de símbolo do signo de peixes, essa é a última encarnação. Olha, a questão de astrologia não é minha especialidade, tá certo? Mas a gente tem as 12 casas de astrologia e, tecnicamente falando, o peixes significaria uma volta completa no zodíaco, o que significaria que a pessoa não voltaria mais para a Terra. Que coisa mais imbecil e impensada! Entende uma coisa, sabe por que você está aqui na Terra? Sabe por que você existe? Porque você tem medo, tristeza, mágoa, chateação, preocupação. E tudo indica que quando você vencer as suas inferioridades, você queira voltar mesmo com as inferioridades vencidas, porque você vai assumir um nível de amor e compaixão, exemplo, Madre Teresa, que você vai querer ajudar as pessoas que não conquistaram isso. Então dizer que essa é a sua última encarnação mostra que você é uma pessoa insana, que você não é uma pessoa que não olha para dentro. Se você acha que essa é a sua última vida aqui na Terra, que você vai se iluminar nessa vida, eu quero saber se você não se estressa no trânsito, se você não se preocupa em pagar a conta no final do mês, se você não tem medo que seu filho se machuque ou seja assaltado, se você não tem medo que seu marido te largue, que a sua esposa te largue, se você não tem medo de perder o emprego, se você não sente emoções negativas, é muito provável que você não volte mais. Agora, se você sente um pedacinho de emoção ruim, como diz um cozinheiro aqui do Rio Grande do Sul, que programa que passa aos sábados, o Anônimos Gourmet, voltaremos. Não tem saída. Tem raiva, tem medo, tem tristeza, não curou. Próxima vida estamos de volta aí, juntinho, batendo cartão. Olha, uma grande bobagem achar que essa é a sua última encarnação. Por isso, eu acho, sinceramente, que não tem outro jeito. Você tem que estudar, você tem que se desenvolver, você tem que buscar um caminho para você ir melhorando hoje, amanhã, depois, e melhorando, sentindo a sua vida diferente. Agora, presta atenção, não falar tanta besteira assim. E sabe por que as pessoas falam tanta besteira desse jeito? Porque elas não estudam, porque elas ouvem o que os outros falam e elas não vão estudar por elas próprias. E quando elas estudam, elas não vão meditar, que é 5 minutos por dia, se dedicar a uma concentração. Elas não têm um método próprio de desenvolvimento pessoal. Elas não sabem o que fazer. E é por isso que eu venho, junto com a Patrícia, com a equipe Luz da Serra, já há mais de 10 anos, desenvolvendo várias fontes de trabalho para ajudar você a encontrar a missão da sua vida, viver o melhor da sua essência, viver a sua espiritualidade de forma livre, aberta, universalista e cheia de amor, que é isso que você merece. Você merece ser feliz de forma simples e objetiva. Você vai cair, você vai levantar, você vai errar, você vai consertar. E você não tem que ser mestre espiritual de nada. Você tem que fazer o seu melhor constantemente, hoje, amanhã e depois, vivendo a vida do jeito que ela está, vivendo dentro dos grandes centros, vivendo dentro dos grandes caos, vivendo dentro dos conflitos familiares, mas tentando trazer um ponto de luz para cada situação dessa, sabendo o que fazer, entendendo o que fazer e vivendo com consistência. A sabedoria e o conhecimento não são a mesma coisa, mas o conhecimento aniquila a ignorância. Então, quando a gente estuda, a gente aniquila a nossa ignorância e, aos poucos, vai aumentando a nossa sabedoria. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez, desejando que você tire da sua vida esses erros e mitos. E desejando também que você pegue esse link aqui em cima e compartilhe na sua rede social, por favor, para ver se mais pessoas que falam alguma dessas 10 lambanças começam a se ligar e a gente começa a elevar o nosso nível de cultura espiritual no século XXI, que já está na hora. Então aqui embaixo tem um solzinho, você se inscreve nesse solzinho para garantir a sua inscrição no nosso canal e receber mais vídeos como esse. E dá um joinha se você gostou e compartilha na sua rede social. E a gente se vê no próximo vídeo, sem tantos micos, sem tantos erros. Acredite, eu acredito em você, senão não estava aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Valeu!